Irmãos, nós estamos falando sobre o destino dos crentes depois da morte. E nós estudamos já 2 textos da Escritura sobre esse assunto. Nós falamos sobre o que acontece com o crente imediatamente depois que ele morre. Nós tratamos desse assunto. Falamos também, nós estudamos esse primeiro assunto quando falamos de 2 aos Coríntios no capítulo 5. Fizemos 4 sermões nessa passagem. Nós também tratamos sobre a ressurreição e o arrebatamento dos santos, quando nós estudamos 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, fizemos também alguns sermões sobre esse texto, e os irmãos acompanharam. Eu não sei quantos sermões já temos no total, pastor Thomas sabe, são 6, 7, eu não sei. 7 sermões sobre esse assunto. E hoje eu quero introduzir um tema relacionado à vida futura do cristão. E esse tema, o nome dele é o reino milenar de Cristo. O texto que nós lemos trata desse reino, o reino milenar de Cristo. Eu vou apresentar para os irmãos hoje algumas informações introdutórias, para que os irmãos entendam melhor o texto quando nós entrarmos nesse texto e olharmos o texto vendo cada um dos versículos dele. Mas eu quero que os irmãos, já de antemão, olhando para o texto de Isaías 2, de 1 a 4, entendam que o reino futuro de Cristo, em primeiro lugar, será um reino físico. E isso está consubstanciado, conforme nós veremos, nos versículos 1 e 2. Notem bem, é verdade e nenhum cristão nega a realidade de um reino espiritual presente, de um reino atual, presente e espiritual de Cristo. Todas as vertentes doutrinárias cristãs afirmam a realidade de que Cristo já é rei e já está reinando no trono celeste. E nós sabemos disso, o próprio Senhor Jesus disse isso para Pilatos. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, ele afirmou. Mas completando essa palavra, o Senhor Jesus disse: mas agora, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu invocaria o Pai e ele me atenderia e eu seria então estabelecido aqui como rei. Mas, ele diz, agora o meu reino não é daqui. Então existe uma dimensão presente do reino de Cristo. Ele está no céu agora, reinando, à direita do Pai, à direita da majestade nas alturas. Esse quadro é frequentemente apresentado nas Escrituras. O fato do Senhor Jesus reinar, isso é inegável desde já. O Senhor subiu aos céus e se assentou à direita de Deus e reina. Ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra, de modo que ele já é rei, e nós somos os seus súditos, e já lhe devemos obediência, e o Senhor governa, e tudo que há no universo está debaixo do seu cetro soberano e adorável. Mas existe uma dimensão do reino de Cristo que é futura, histórica, política e física. E esse reino histórico que vai invadir a história, que vai invadir o tempo e espaço, que vai se estabelecer neste mundo e se expandir sobre todas as nações, um reino político, de justiça, de verdade, um reino palpável. Esse reino ainda há de vir. Por isso Jesus disse a Pilatos: o meu reino agora não é daqui. E há nessa frase, quando ele diz agora o meu reino não é deste mundo, há
a expressão, a palavra agora em grego é nin. Esse nin, no grego, é um nin, podemos assim dizer, que na frase é um nin enfático. Ele diz para Pilatos: olha, o meu reino não é deste mundo. Agora, o meu reino não é daqui. Mas um dia será. Um dia será. E o texto que vamos começar a tratar, é um texto que fala disso. Desse reino de Cristo invadindo a história. Invadindo a experiência, a história, a política humana. E se concentrando aqui neste mundo, com uma capital, com um rei, com os seus súditos, com as nações, vivendo debaixo da sua autoridade suprema. E nós vamos aprender sobre esses assuntos, porque isso tem a ver com a nossa vida após a morte. Nós participaremos desse reino. E isso deve nos fazer vibrar. A nossa visão da nossa história particular é uma visão muito pequena. Nós imaginamos que a nossa história particular, a nossa história pessoal, se limita a este mundo. E quando nós temos uma visão tão pequenininha da nossa história neste mundo, nós caímos até em depressão. Que história chata. Que história chata. Eu aprendi na escola. O ser humano, ou o ser vivo, nasce, cresce, se reproduz e morre. Quanta vibração. Quanto entusiasmo nessa vida. O ser humano nasce, cresce, alguns não crescem, como eu. Se reproduzem, nem todos conseguem se casar e se reproduzir, e todos no final morrem. E essa visão da história, nossa, particular, pessoal, é deprimente, desesperadora. Por isso os homens aí fora vivem desesperados, tentando dar algum sentido à vida. Porque eles sabem, eu já nasci, já cresci, já me reproduzi, só falta morrer. Deixa eu cair na farra. Porque a história está acabando. Nós, os crentes, temos uma visão diferente. Essa experiência neste mundo é apenas um sopro, um breve sopro, quando nós olhamos para a nossa história completa. Porque a nossa história individual, ela transcende a nossa vida. Ela vai além do túmulo. Depois ela supera o túmulo. E ela prossegue por um tempo sem fim num reino. E mesmo depois desse reino, quando esse reino chegar ao seu fim, ou ao seu estágio final, esse reino dá espaço a um novo céu e uma nova terra que não tem fim. Meus irmãos, a nossa história neste mundo é apenas um cisco, um pontinho, se considerarmos a totalidade da nossa história. E isso deve nos entusiasmar e afastar de nós depressão, tristeza, angústia, desespero. Nós estamos na primeira linha do livro da nossa história. Estamos apenas na primeira linha dela. E não é a linha mais bonita. Não é a linha de maior entusiasmo. Não é a linha principal. Há um vasto livro pela frente. Há um vasto livro contando uma história maravilhosa da qual faremos parte. Então, em primeiro lugar, o texto nos versículos 1 e 2 nos mostra um reino físico. Na sequência, os irmãos chegam no versículo 3, e o versículo 3 mostra que esse reino será um reino de conhecimento. O reino futuro, o reino de Cristo, que há de se estabelecer, é um reino de conhecimento. Todos conhecerão o Senhor, todos conhecerão a sua lei e a sua palavra. Hoje em dia, as pessoas erram, porque não conhecem a verdade. Mas no reino de Cristo, haverá conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, da lei do Senhor, da justiça do nosso Deus. Será um reino invadido por uma verdadeira tsunami de conhecimento da verdade. E finalmente, no versículo 4, nós aprendemos que esse reino que há de vir será um reino de paz. Uma paz sem fim. Uma paz real, paz entre as nações. As nações não aprenderão mais a guerra. Nós viveremos em paz,
nesse reino, e nós vamos refletir sobre isso, olhando para outras passagens que descrevem esse reino como um reino de paz. Mas hoje, nós não vamos caminhar por essas 3 características do reino, não vai dar tempo. Hoje, nós não vamos olhar nenhuma das características do reino. O reino é físico, o reino é um reino de sabedoria, o reino é um reino de paz, mas nós vamos aprender isso na semana que vem. Hoje, nós vamos situar esse reino dentro da revelação bíblica para entendê-lo melhor. Então observem os irmãos, mantenham a sua Bíblia nas suas mãos, porque os irmãos vão caminhar comigo pelos aspectos introdutórios, por algumas informações introdutórias. E tendo passado essas informações introdutórias aos irmãos, nós vamos compreender melhor o lugar desse reino e a nossa participação nele. E depois disso, então, nós vamos encerrar a exposição de hoje. Essa introdução de hoje. E na semana que vem, então, entraremos no texto propriamente dito. Em primeiro lugar, o que deve ficar claro em nossa mente é a sequência desses eventos. Onde nós estamos, o que já aconteceu, o que vai acontecer, o que nos aguarda, como as coisas vão caminhar até esse reino. Bem, para que os irmãos compreendam isso, é preciso que os irmãos me acompanhem numa pequena jornadinha, uma pequena viagenzinha por algumas breves passagens da Escritura. O que nos aguarda amanhã? Como nós podemos olhar para o futuro do cristão e o que esperar desse futuro? Então veja, em primeiro lugar, os irmãos devem ter em mente que o próximo evento escatológico, o próximo evento que vai tomar lugar na história da redenção escrita por Deus, é a ressurreição dos mortos, seguida pelo arrebatamento dos crentes que estiverem vivos. Esse é o próximo evento escatológico, o que vai acontecer no plano, nos projetos de Deus para o futuro. Nesses projetos, qual é o primeiro episódio que vai tomar lugar na história? Nós aprendemos isso na semana passada, está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Os irmãos têm que grifar esse texto na Bíblia, porque é um dos textos clássicos que falam sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E nós estudamos esse texto já na semana passada, na outra semana também, o texto que fala sobre esse assunto. Fala que haverá o dia em que o Senhor dará uma ordem. Observem o que diz o texto no versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, nós já estudamos tudo isso, eu não vou explicar de novo o texto, só quero que os irmãos mantenham isso em mente, para que entendam a cronologia dos eventos. O texto diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o Senhor dará um comando, certamente uma ordem para que os mortos se levantem, como ele fez com Lázaro. Ele disse que chegaria o dia em que os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem e se levantariam, ressuscitariam. Haverá então essa palavra de ordem, haverá a voz do arcanjo, haverá o ressoar da trombeta de Deus. São 3 sinais audíveis e na sequência dos fatos o Senhor descerá dos céus. Ele não pisará na terra nesse momento, ele ficará nos ares, e então os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os que creram em Cristo e já morreram vão ressuscitar. Seus corpos serão restaurados e eles se levantarão de suas sepulturas. Será um evento extraordinário, será um evento maravilhoso. Os nossos queridos que já morreram, nossos irmãos na fé que partiram para a eternidade, cujas almas agora estão com o Senhor, essas pessoas todas terão agora não somente suas almas resgatadas, que já estão, na verdade já estão resgatadas, mas os seus corpos também serão resgatados. E eles se levantarão de suas sepulturas. E mesmo aqueles que tiveram seus corpos desfeitos, o Senhor vai refazer esses corpos e eles se levantarão. E depois disso, diz o texto, os que estiverem vivos naquele dia, eles terão seus corpos transformados. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala que isso acontecerá num átomo, num momento indivisível. Num abrir e fechar de olhos, os vivos terão seus corpos transformados. Eles que têm os seus corpos, nós que temos nossos corpos agora corruptíveis, que se deterioram, que estão envelhecendo, que estão morrendo, nós teremos os nossos corpos revestidos de incorruptibilidade. Seremos imortais.
Não haverá mais deterioração, não provaremos mais a deterioração dos nossos corpos. E então nos uniremos aos crentes em Cristo ressurretos e haverá o arrebatamento da igreja. Todos então subiremos aos céus para o encontro do Senhor, com o Senhor, nos ares. E Paulo dizia, então estaremos para sempre com o Senhor. A partir desse instante, a nossa história, a partir desse ponto, até o fim sem fim, para usar a expressão que eu gosto, de Santo Agostinho, que é o meu santo padroeiro, como todos vocês já sabem, para usar a expressão de Santo Agostinho, então entraremos no fim sem fim. Estaremos com o Senhor até o fim sem fim. O que vem depois disso? Subimos aos céus, encontramos o Senhor, é a noiva encontrando o noivo, é a noiva entrando nos aposentos do noivo. O que vem a seguir? Na sequência dos eventos, nós aprendemos que o que vem a seguir é a ira vindoura. Não é um tempo muito animador. A ira vindoura. Os irmãos devem se lembrar que quando nós estávamos estudando 1 Tessalonicenses 4, nós fizemos várias vezes alusões ao capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, que diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que é essa ira vindoura? Essa ira vindoura, o Senhor Jesus colocou um nome nela. Há um título que se tornou um nome técnico para esse período, o período da ira vindoura, que é chamado pelo Senhor Jesus de a grande tribulação. É nesse período da grande tribulação que Deus derrama a sua ira sobre a humanidade. Vejam o que diz Mateus 24. Acompanhem. Os irmãos têm que criar em sua mente uma linha cronológica. É a história contada, mas não vivida. Mas uma história que, sendo contada e não vivida, é esperada. E nós podemos esperar com certeza. Porque a Bíblia diz que isso tudo é palavra do Senhor, e o Senhor não mente. O que Ele diz é fato. Se já aconteceu ou não, não importa. Se não aconteceu, acontecerá, porque a sua palavra não falha. Vejam então Mateus 24, vejam aqui a descrição de Jesus sobre esse período. Observe aí, prestem atenção. Diz assim, Mateus 24, versículo 15, fala assim: quando pois virdes o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Vejam, o sinal é esse. Quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou de uma figura terrível. Um homem terrível. Que se assentará no trono de Jerusalém, no templo de Jerusalém, e exigirá adoração para si. E dirá: eu sou Deus, e vocês devem me adorar. O texto diz: quando vocês virem que isso aconteceu, fujam. Porque está começando agora um período terrível. É o período da ira vindoura, que acontecerá, que será derramada sobre toda a humanidade. Vejam, o texto diz, no versículo 21, fujam, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. É um momento singular, é um tempo singular. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que vai acontecer? A Bíblia diz que a igreja, tendo sido arrebatada,
E tendo iniciado a grande tribulação, mesmo assim, muitas pessoas se converterão nesse período. Porque o evangelho do reino, diz o Senhor, será pregado a toda criatura. Então haverá um grande despertamento, mesmo no meio do sofrimento e da perseguição. Muitos aceitarão o Senhor, porque o evangelho se expandirá grandiosamente nesse tempo. E essas pessoas, os escolhidos, por causa deles, esses dias serão abreviados. Não é que eles têm 24 horas, vai cair para 18, não é isso. Não é isso que vai acontecer. Ah, nossa, já estamos na grande tribulação, porque, nossa, o mês de janeiro já está na metade. Os dias estão sendo abreviados. Como passou rápido 2015. Nossa, cada dia parece ter 18 horas, 15 horas. Não tem nada a ver isso com grande tribulação, com abreviar dias. Abreviar dias significa abreviar o período. O período poderia ter 15 anos. Deus reduziu para 7 anos. Isso é que significa abreviar os dias, não é reduzir as horas. O dia tem 24 horas, pode contar, pode contar quem quiser, pega um relógio, fica contando, vai ver, é 24 horas, não vai mudar, ok? Não entendam mal o texto bíblico. Continuando então, esses escolhidos, se não fosse por eles, os dias seriam mais numerosos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia fala que o próprio anticristo fará isso. Com o falso profeta, eles farão grandes sinais, assim como os seus delegados. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Há uma discussão acerca do sentido desse texto. O que significa onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Certamente o significado é o seguinte: onde estão os falsos mestres, aí estarão os seguidores perversos. Os falsos mestres são os cadáveres e os abutres são seus seguidores. Há falsos mestres hoje? Sim, é carniça. Falso mestre é carniça. E os seus seguidores? São urubus, são abutres, são chacais. Onde está a carniça, lá estão os chacais. Se você vai atrás de falso mestre, você é um urubu, não é uma ovelha. O falso mestre não é apóstolo, não é profeta de Deus, nada disso. Ele é um cadáver, ele é carne podre. Ele é carne podre cheia de bicho, é isso que ele é, cheira mal. E quem segue esses homens são abutres, são hienas, são chacais, são aves de rapina, pessoas que gostam de coisa podre, por isso estão lá. Ovelha não come carniça, quem come carniça é urubu. Então se você segue isso aí, você é um urubu. Ah, que feio, eu não queria ser urubu, eu queria ser pombinha. Então saia disso, fuja disso. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero ser ovelha, não quero ser urubu. Então quer ser ovelha? Siga o pastor, não vá atrás da carniça. Siga o pastor e não a carniça. Aí então você vai deixar de ser urubu e vai se tornar ovelha. Muito bem, o que acontece logo em seguida? Então nós vemos isso, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, a ira vindoura. O que vem logo a seguir? Basta os irmãos olharem o próprio texto. O que vem depois dessa grande ira, da ira vindoura? O texto diz no versículo 29, no versículo 30. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É a vinda do Senhor. Ele volta. Desta vez, ele volta para colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, conforme nós aprendemos no sermão passado. Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte se partirá ao meio. E ele virá, diz a Bíblia, com os seus santos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Em Apocalipse 19, os irmãos estão acompanhando? Não estão perdidos na cronologia? Não? Eu estou contando a sua história.
É a sua história amanhã. Para não ficar perdido lá no céu. O que vai acontecer agora? Não, já aprendi lá na terra o que vai acontecer. O que acontecerá? Estou com medo. Não, calma. Você não foi na igreja? Você não ouviu o sermão do pastor Marcos? Fica tranquilo. Que lá eu não vou ficar respondendo pergunta, não. Vai perguntar, fala, já passou, já estou aposentado. Sinto muito. Não vou responder nada. Veja então, Apocalipse 19, versículo 11. Aqui a narrativa da volta do Senhor. Vejam o que diz. Vi o céu aberto. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse personagem? Quem é? Jesus. É uma descrição vívida da sua volta. As pessoas pensam que Jesus vai voltar, né, com aquela carinha rosadinha, com trancinhas, né, trancinhas loirinhas, cachinhos. Não. É um general voltando. É um general. É esse o nosso rei. Esse aqui é o nosso rei. Não é essa figura afeminada que vocês veem pintada aí nos quadrinhos, aí, nas figurinhas. Não. Esse é o nosso rei. Esse quem nós seguimos. Este aqui. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o grande general. É este aqui. E nós vamos segui-lo. Veja o que o texto diz. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Quem são essas pessoas? Podem ser os anjos, é verdade. Porque os anjos virão com ele. Mas vejam na sequência. Montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmãos, eu acho que nós temos uma pista aqui de quem são essas pessoas. Se os irmãos olharem o versículo 8, os irmãos verão quem se veste assim. Veja o que diz o versículo 8. Versículo 7 primeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, que é a igreja, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui há uma descrição da igreja vestida de linho finíssimo, branco, puro, fulgurante. E quando nós olhamos para o versículo 14, vemos esses exércitos descendo dos céus com o verbo de Deus, trajando essas roupas. Então parece haver aqui uma pista de que esse texto está falando do Senhor voltando com o seu povo, que subiu no arrebatamento e está voltando com ele. Nós. É possível que o versículo 14 fale de nós. Vestidos assim. Descendo com cavalos brancos. Mas eu não sei cavalgar, vou cair. Não, você não vai cair. Já vai ter sido arrebatado, já vai aprender rapidinho. E desceremos com ele. Irmãos, isso tudo é tão fantástico. Eu acho isso demais. Ver isso, estar lá, presente, assistindo esses episódios todos. Note, eu brinquei com os irmãos na semana passada. Eu disse, irmãos, há tantas emoções a nos esperar, a nossa espera. Brinquei até com a frase do Roberto Carlos, né? São tantas emoções, né, nos aguardando no futuro. E esta é uma delas. Nós desceremos com o Senhor. Seremos parte do seu exército. Nosso grande general estará à frente de nós. E desceremos então do céu com ele. E estaremos chegando aqui com ele para tomar posse do reino deste mundo, acerca do qual nós lemos no capítulo 2 de Isaías, agora há pouco. Mas vejam a sequência dos fatos. Assim que o Senhor chega, nós vemos no versículo 19 o que ele faz com o anticristo, o abominável da desolação, o homem da iniquidade. Vejam o que o texto diz no versículo 19. Os irmãos devem observar
na sequência aqui da leitura que nós fizemos, vejam, antes de ler o 19, vejam o que diz o versículo 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Vejam o reino aqui sendo mencionado, o reino histórico, físico, literal, político. Ele descerá e regerá as nações com um cetro de ferro. Não está falando do reino presente, do reino celeste, está falando de um outro reino, um reino futuro, que será estabelecido quando ele voltar. Ele regerá as nações e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aqui não é para... tem gente que usa isso aqui para apoiar tatuagem. Está vendo? Jesus usava tatuagem. Não. O objetivo do texto não é aprovar tatuagem. Quer fazer tatuagem, sei lá o que pensar sobre isso, a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas esse texto certamente não serve para isso. O texto quer enfatizar o seguinte, que o Senhor, ele é evidentemente o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso é notável nele. E o texto prossegue: então vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O Senhor está voltando e ele atacará o anticristo e seus exércitos. Haverá uma grande batalha, nós aprendemos aqui. E todos os inimigos do Senhor serão mortos. E os profetas falam, Zacarias fala da morte dessas pessoas, dos cavalos e dos cavaleiros. A Bíblia diz que eles apodrecerão vivos, os seus olhos apodrecerão em suas órbitas, as suas línguas apodrecerão em suas bocas. Assim será a morte dessas pessoas, e as aves do céu comerão e se fartarão de suas carnes. E o texto diz no versículo 19: e vi a besta, é o anticristo, besta ou o monstro, a fera. Nós adotamos a palavra besta, ficou a palavra besta, mas a palavra besta tem uma conotação tão ruim, nos nossos dias a gente usa essa palavra de uma forma um pouco banalizada. O ideal seria dizer que ele viu a fera, o monstro, a fera, que é o anticristo, que é o homem do pecado. E os reis da terra, unidos à fera, ao anticristo, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. É até uma tolice isso, mas o pecado faz isso, o pecado estupidifica a pessoa. Então esses exércitos, juntamente com a besta, estupidificados pelo pecado, vão tentar fazer guerra contra o Senhor que volta. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É a grande batalha. E isso nós aguardamos quando o Senhor descer, e nós descermos com Ele. Ele matará o anticristo. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Desculpem fazê-los manusear tanto a Bíblia hoje, mas eu quero que os irmãos conheçam essa sequência dos episódios que estão por vir. Diz assim, Tessalonicenses 2:8. Reiterando o que é dito em Apocalipse, fala assim, segundo aos Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, é o anticristo, a besta, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. No Apocalipse é a espada da sua boca. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando o Senhor se manifestar, Ele matará o iníquo. Por que Ele matará com a espada da sua boca, ou com o sopro da sua boca? Essas figuras de linguagem são figuras que apontam para a palavra dEle. O Senhor falará, dará uma ordem, pronunciará um juízo, uma sentença de juízo. E essa sentença será como uma espada, e matará o iníquo.
destruirá o iníquo nessa ocasião. E o que vem a seguir? Os irmãos devem voltar para Mateus e verão o que vem a seguir. E aí a gente para aqui, na sequência dos eventos. Mateus 25. Mateus 25. Vejam então o que acontece. O Senhor volta, mata o iníquo, destrói as nações rebeldes, os exércitos, não as nações, mas os exércitos das nações rebeldes. E vejam o que ele faz então. Versículo 31. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, aqui a história é resumida, não conta, não fala da batalha, não fala da destruição do iníquo, não fala desses detalhes, porque o objetivo de Mateus é realçar outro aspecto da sua vinda. O texto diz que ele vem, se assenta no trono da sua glória. Onde é esse trono? Ele vem e se assenta no trono. Onde é esse trono? É aqui. Ele não vai se assentar num trono celeste. Ele vem e se assenta num trono aqui. Esse trono será em Jerusalém, é o trono de Davi. Nós aprendemos em Isaías 2, é em Sião o seu trono. E ele se assentará no trono da sua glória, neste mundo. Começa então o reino está prestes a ser inaugurado. O seu trono já está estabelecido aqui. E o que ele faz então? E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Note bem, o Senhor é pastor e é rei. Mas para que ele seja rei, no reino onde você vai habitar, é necessário que você seja ovelha agora. Para tê-lo como rei no futuro, é necessário tê-lo como pastor agora. Se você não tiver-lo como pastor agora, você não o terá como rei no futuro. O texto prossegue. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Quem são as ovelhas? São aqueles que creram durante a grande tribulação. Eles creram e serão separados. Os que não creram são os cabritos e ficarão à sua esquerda. Então o rei dirá, vejam, aqui ele já é chamado de rei. Ele já se sentou no trono. O reino começou e o reino começa com um julgamento. É o rei juiz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele explica, ele diz por que eles deverão entrar, e na sequência ele afirma que os demais, os que estiverem à sua esquerda, não entrarão nesse reino. O texto diz, no versículo 46, irão estes, os cabritos, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então se inicia o reino. O reino acerca do qual lemos em Isaías capítulo 2. É tudo isso que nos aguarda. É isso que os irmãos vão viver. Os irmãos experimentarão essas coisas. Os irmãos que morrerem vão ressuscitar. Os que estiverem vivos, se ele voltar na nossa geração, serão transformados. Subiremos, estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. E ficaremos com ele ali por um período, o período da grande tribulação, quando a ira do Senhor será derramada. E então voltaremos, desceremos com ele. E ele então destruirá os seus inimigos e estabelecerá o seu reino. E nós estaremos juntos com ele, nesse reino maravilhoso, acerca do qual Isaías fala no capítulo 2 do seu livro. Quem entrará no reino messiânico? Bem, nós aprendemos, quando nós olhamos Apocalipse 19,
O texto que nós lemos há pouco, o texto que fala do Senhor descendo do céu com os seus santos vestidos com vestiduras brancas de linho finíssimo. O texto mostra, o texto indica que quem entrará nesse reino, em primeiro lugar, são aqueles que foram arrebatados. Aqueles que foram arrebatados, ressurretos ou transformados, eles entrarão para esse reino. O reino será composto por pessoas assim. Pessoas transformadas fisicamente em seu corpo, pessoas ressurretas também estarão lá. Quem mais participará desse reino? Nesta segunda identificação, nós temos que olhar para Daniel, no capítulo 12, versículo 13. Daniel 12, 13, parece indicar, note bem, a escatologia não é muito clara. A escatologia tem pontos um pouco nebulosos, mas nós temos alguns indícios que a Bíblia deixa e que nos permitem caminhar um pouquinho, meio que às apalpadelas. Podemos criar uma escatologia com um certo grau de segurança. Vejam aqui Daniel 12, versículo 13. Notem bem, aqueles que ressuscitaram quando houve o arrebatamento da igreja, foram os crentes em Cristo. E os que morreram na época do Antigo Testamento? E os santos do Antigo Testamento, quando eles vão ressuscitar? O texto diz em Daniel 12, versículo 13. O anjo falando a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, uma alusão à morte, e ao fim dos dias, no final das eras, te levantarás. Está falando da ressurreição de Daniel. Te levantarás para receber a tua herança. É possível, então, que um outro grupo que vai participar da herança do reino milenar, do reino messiânico, sejam os crentes ressurretos do Antigo Testamento. Daniel, Abraão, Davi, os profetas, todos se levantarão para tomar posse do reino acerca do qual falaram, o reino que esperaram por toda a sua vida. Eles agora, onde estão essas pessoas? A alma deles está nos céus. Eles estão ali aguardando o dia da ressurreição. E é então bem possível que a ressurreição deles aconteça no momento em que o Senhor inaugurar o seu reino messiânico. Eles então se levantarão e entrarão na posse da sua herança. Você pode já escolher quem você quer conhecer primeiro. Quem você quer conhecer no reino? Quer conhecer Daniel? Você o verá no reino. Você conversará com ele. Você vai perguntar para ele: Daniel, você ficou com medo na hora que os leões chegaram pertinho de você? Você poderá conversar com Abraão. Você poderá se sentar à mesa com Isaías, com Jeremias. Se sentar com eles à mesa. E cear com eles. E falar com eles. E conhecê-los pessoalmente. Todos ali, juntos, num grande banquete. À ponta da mesa, o nosso rei, o Messias, comendo conosco, bebendo conosco. E nós ali, com os santos de Deus, naquela refeição maravilhosa, naquela ceia maravilhosa que nos aguarda. Aquela ceia da qual o Senhor falou. Ele disse: eu não beberei mais do fruto da videira. Eu não vou mais beber. Eu vou ressuscitar. Eu vou subir aos céus. Vou comer peixe com vocês. Vou comer pão com vocês. Mas não vou mais beber o fruto da videira. Porque esse dia de beber esse suco festivo acontecerá somente no reino. Lá eu quero beber com vocês, ao redor da mesa. E nós nos sentaremos ao lado de Daniel, de Abraão, de Davi, de Isaías, de Jeremias, de todos os profetas, todos os santos. E falaremos com eles e participaremos então dessa maravilhosa
refeição. Eu pessoalmente espero que tenha café expresso. Afinal, Pastor Thomas, você me acompanha no café expresso? Nós aguardamos esse dia, quando o Senhor preparar essa grande ceia para nós. Meus irmãos, temos muito que esperar disso aqui. Temos que ter nossa alegria firmada aqui. Quando sabemos o que nos aguarda, será que o nosso coração tem que estar tão enraizado nessas coisas que são apenas neblina, sombras, coisas que passam? Nós somos como crianças, preocupadas com feridas pequenas, porque nós não temos uma visão completa da realidade que nos aguarda, da história que está escrita para nós. Nós não sabemos, por isso sofremos, trememos, choramos. Nós trabalhamos com informações falsas que o mundo nos passa, como se tudo se resumisse a essa existência presente. Uma das minhas filhas, e eu não posso mais falar o nome, não posso mais identificar nenhuma delas, porque elas já cresceram e agora ficam com vergonha se eu falo o nome delas. Mas uma das minhas filhas, quando era pequenininha, um dia foi comigo numa pizzaria. E nós descemos do carro. E quando descemos do carro havia uma moto estacionada. E o manete da moto estava baixo, porque a moto estava inclinada sobre o seu pezinho, o seu cavalete. Ela era pequenininha. E quando ela passou perto da moto, o manete da moto bateu aqui, na parte de baixo do olhinho dela. Ela não chorou nada. Ela só pôs a mão nos olhos, tirou. Eu já corri assustado, pensando que tinha acontecido alguma coisa mais grave. Mas não foi nada. E eu entrei na pizzaria. E ela, que era bem sapequinha, estava quieta, triste. Eu comprei a pizza, esperei. E ela quieta, deprimida, num poço de angústia. Eu olhei e ela ali quieta. Veio a pizza. Era para estar alegre, vamos comer pizza. Veio a pizza. Entramos no carro. Ela sentou no banco de trás, na cadeirinha dela. Acho que não era mais cadeirinha na época, não tinha mais isso, era um pouquinho maior. Triste, deprimida, arrasada. Precisando de um terapeuta. Precisava fazer uma terapia para superar as suas angústias. Eu disse: filha, o que você tem? O que aconteceu? Ela disse: papai, agora o meu olho vai vir até aqui. Ele vai crescer e vai esticar e vai vir até aqui o meu olho. É mesmo? Quem te disse isso? Não vai. Meu olho vai esticar e vai ficar até aqui. Assim. Ela viu no desenho isso. Ela viu isso num desenho da televisão. E ela acreditou que o desenho dizia a verdade. Quando a gente bate o olho vem até aqui. Deve ter sido Tom e Jerry, deve ser. Com certeza. E ficou deprimida e triste, porque na mentalidade dela, era isso que estava reservado para ela. Eu então disse para ela: filhinha, você está triste porque está com a informação errada. O seu olho não vai esticar até aqui. Confia em mim. Confie na palavra do papai. O seu olho não vai ficar até aqui na frente. Isso não vai acontecer com você. Acredite em mim. Eu já menti para você? Não. Então descanse. Descanse, você vai comer sua pizza tranquila, feliz, contente, porque nada do que você está pensando vai acontecer. Abandone a sua tristeza, a sua angústia, seu desespero e o seu medo, porque tudo que você está gritando é mentira, é invenção, é desenho animado, é só isso. Acredite no papai. Nada disso acontecerá com você. Então, a tristeza dela foi embora. Não precisou ir para o terapeuta. Nós somos crianças que acreditam em desenho animado. E fazemos pequenas feridas nos nossos olhos. E caímos então num poço de lamentação. Recebemos pequenos ferimentos ao longo da vida. E aquilo nos joga no chão.
e nos destrói, nos esmaga. E padecemos, e sofremos, e choramos, e nos angustiamos, e nos trancamos dentro de um quarto escuro, e entramos num poço profundo e não saímos mais. Porque esquecemos da palavra do papai que não mente, que diz: não, não. Esse ferimento não é nada, confia em mim, eu tenho coisas maravilhosas para você. Confia em mim, não dê tanto peso para esse pequeno ferimento. Saia dessa sua tristeza fundamentada em tolices de desenho animado, em tolices que a mídia incutiu na sua mente, e olhe para a palavra do papai que não mente, e se alegre, e descanse, e espere em paz, sabendo que o que há reservado para você é uma vida adulta, perfeita, livre de problemas nos olhos. Essa ferida, pequena ferida, não vai destruir e não pode destruir a sua felicidade. Nós estaremos com os santos do Antigo Testamento. E nisso haverá grande glória. E nós participaremos dessa ceia com eles. É isso que nos aguarda. Quem mais? Quem mais vai participar do reino que o Senhor irá inaugurar? Nós podemos descobrir mais um grupo em Apocalipse, no capítulo 20. Versículo 4. Eu já estou chegando ao final dessa listagem. Nós vamos já chegar na conclusão. Apocalipse 24:6 mostra um outro grupo que vai entrar nesse reino maravilhoso. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: vi também tronos. Apocalipse 20, versículo 4. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Eles ressuscitaram. Os que morreram durante a grande ira de Deus, durante o período da grande ira de Deus, os convertidos, os que se converteram durante o dia da ira, durante a grande tribulação, os que se converteram e foram mortos pelo anticristo, o texto diz que nesse dia eles viveram, e vejam a sequência, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É outro grupo que entra para o reino, e o texto prossegue: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, são os incrédulos. Estes vão demorar para ressuscitar. Talvez eu fale ainda nessa sequência de estudos sobre a vida após a morte, talvez eu fale sobre os incrédulos. E o texto prossegue: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós temos aqui 3 grupos entrando para o reino: os que vêm com Cristo dos céus, ressurretos e transformados, os santos do Antigo Testamento, e os que ressuscitam depois de terem sido mortos pelo anticristo na grande tribulação. E além disso, além desses grupos, nós temos ainda um quarto grupo. E os irmãos já viram qual é esse quarto grupo. Nós vimos em Mateus 25, quando lemos Mateus 25, nós aprendemos que o Senhor estabelecerá o seu reino. Nós não vamos ler de novo o texto, Mateus 25, 31 a 34. Ele estabelecerá o seu trono, e então ele separará os bodes das ovelhas. Quem são as ovelhas? São os que se converteram na tribulação, mas não foram mortos, e eles entrarão para o reino também. São os únicos não ressurretos que entrarão para o reino milenar.
Os únicos. Vão falar, mas então, na tribulação vai ter gente ressuscitada? E vai ter gente que não ressuscitou? Sim. Mas como vão viver assim? Sem problema nenhum. Jesus, quando ressuscitou, ele andou entre nós. Ele foi tocado. Ele comeu conosco. O convívio de ressurreto com o não ressurreto é normal. A única diferença é que os ressurretos não se casam. Nem se dão em casamento. Então, tem que evitar confusão lá no milênio, né? Quando o rapaz conhecer a moça, tem que falar, você é ressurreta ou... Não sou ressurreta, então, me dá licença que não vou perder muito tempo com você, né? Então, talvez esses sejam, as grandes novelas do milênio serão assim, né? Um homem apaixonado pela moça ressurreta, o que eu faço agora, né? Então, as grandes novelas do milênio, né? Mas enfim, não haverá nenhum problema nesse convívio, acredito. Há uma descrição dessas pessoas vivas no reino milenar. Isaías, no capítulo 65, é um texto muito interessante, porque essas pessoas que entrarão para o reino vivas, sem jamais terem provado a morte ou a ressurreição, vejam como elas vão viver. Isaías 65, 18. O texto fala sobre o reino já estabelecido e as pessoas vivendo nesse reino. As pessoas como nós. Veja o que diz. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. As pessoas vão morrer, essas pessoas que entrarem vivas para o reino, morrerão. Terão filhos? Terão filhos. Serão filhos sem pecado? Não, serão filhos que pecam. São pessoas normais, como nós. Mas haverá longevidade. Haverá longevidade. O texto não fala sobre o que acontece depois que elas morrem. Nada disso nos é revelado. O texto não fala o que acontece com os mortos no milênio. Não sabemos. Talvez eles compareçam no juízo do grande trono branco para entrar no novo céu e na nova terra, mas nós não temos informações sobre o que acontece com as pessoas que morrem no milênio. Sabemos apenas que serão pessoas que ainda cometerão pecado, aprenderão, claro, a justiça, aprenderão a verdade, mas serão pessoas normais como nós, não terão sido ainda transformadas espiritualmente, libertando-se da natureza pecaminosa ou libertando-se da morte. Por isso, no final do milênio haverá uma rebelião. Satanás será solto e instigará as nações contra o rei. Como ele vai encontrar pessoas que terão a inclinação para ir contra o rei? São os filhos desses homens. Essas pessoas terão filhos que se casarão entre si. E serão pessoas que estarão sujeitas ao rei, mas serão pecadores. E no final, Satanás reunirá pessoas rebeldes para atacar o rei. Será a última batalha de que fala a Bíblia. Antes do juízo final, antes do juízo do trono branco. Vejam, 21. Eles edificarão casas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde. Vai ter água encanada no milênio. É isso? É isso? Claro que não, né? Não trabalharão debalde significa não trabalharão à toa, né? Não trabalharão infrutuosamente. Por favor, hein, irmãos?
por favor. Nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Vejam a natureza, versículo 20. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. A gente hoje só vê no máximo esquilos brincando por aí, né? No máximo esquilinhos. Isso para quem mora em Atibaia. Quem mora em São Paulo não vê nem isso, só vê cachorro e rato, né? Mas quem mora em lugares onde dá para viver ainda, vê de vez em quando um macaquinho, um esquilinho, um tatuzinho, um gambazinho. Aqui em São Paulo é só gato, cachorro e rato, né? E o texto prossegue: o leão comerá palha como boi. Notem, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É uma restauração completa, paz completa, no reino adorável do príncipe da paz. É isso que nos aguarda, no reino milenar. Bem, na semana que vem vamos olhar Isaías 2 e vamos conhecer melhor esse reino. Mas eu quero apontar algumas aplicações antes de nós sairmos, antes de nós cantarmos o último hino. Primeira aplicação que eu quero destacar, eu acredito que eu já falei sobre ela, é a seguinte: a vida neste mundo é apenas uma pequena partícula de nossa história pessoal. Por isso, não se prenda a ela como se ela fosse a totalidade de sua existência, como se todo bem tivesse que ser vivido aqui, ou como se todo mal devesse ser visto com inconformismo aqui. Da perspectiva da Bíblia, nossa história neste mundo é só um sopro. Essa história não é a parte principal da nossa história e nem a mais importante. Temos uma história vibrante pela frente e não podemos nos apegar profundamente às tristezas, angústias e frustrações da nossa presente vida. Uma outra aplicação que eu escrevi e que eu quero compartilhar com vocês: os crentes, nos textos que lemos, são descritos vestindo linho branco, que são seus atos de justiça. Hoje em dia, há uma grande preocupação com roupas. Muita gente se preocupa com roupas, mas, ainda que isso não seja errado, se preocupar com roupas, o fato é que nós, os crentes, temos que nos preocupar com essas roupas de justiça desde já. Nós vamos trajar o linho branco, puro e finíssimo da justiça. E nós temos que nos acostumar com essa roupa. Nós temos que, desde já, nos trajar assim, com atos de retidão, de verdade e de pureza. Essa é a nossa vestimenta. Vista-se assim. Olhe para você. Olhe para o seu coração. E veja se você está revestido de pureza, ou se há máculas, ou se há sujeira em sua roupa. E lave-se, purifique-se, e ande diante do seu rei com o manto branco, finíssimo da justiça e da verdade. Uma terceira aplicação importante, essa Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o que vem depois? Venha o carro novo. Venha o aumento de salário. Venha a casa própria. Venha para a Igreja Universal. Não. O texto diz: é o santo clamando. É a oração que saiu da boca da verdade. Venha o teu reino. É a minha primeira petição. Venha o teu reino. Você já orou assim? Qual é o seu primeiro pedido? Senhor, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Depressa, Maranata, venha. Vem hoje. Vem hoje antes do sol se pôr. Vem depressa.
Venha o teu reino, eu quero me sentar à mesa. Venha o teu, eu amo o teu reino. Estou cansado deste mundo. Estou cansado deste mundo que jaz no maligno, do príncipe deste mundo. Venha o teu reino, pois eu quero viver debaixo do seu cetro poderoso, soberano e adorável. Venha o teu reino de paz, príncipe da paz. Venha o teu reino forte, ó Deus forte. Venha o teu reino. É o que eu aguardo, meu coração pulsa forte aguardando o teu reino. Venha o teu reino. Ore assim, ore assim. Estamos aprendendo sobre o reino. Suplique, Senhor, venha. Vamos nos unir numa só voz clamando, Senhor, venha o teu reino. Eu quero ver o trono, quero ver a coroa, quero ver o rei, quero ver o cetro, quero ver os anjos, quero ver seu séquito, quero ver sua corte, quero ver teu país, quero ver tuas muralhas. Venha o teu reino. Esse deve ser nosso clamor, nossa sede, nosso desejo, nosso anseio. Venha o teu reino. Clame ao Senhor hoje à noite. Peça, Senhor, não deixe amanhecer. Venha o teu reino agora. Clame a Ele para que o reino venha. Somos seus súditos. O reino não está fixado na história ainda, mas os súditos estão. E o rei é real, em todos os sentidos. Então obedeça-o desde já. Obedeça o rei agora. E por último, irmãos, nós temos falado tanto sobre política, tanto, e acho que não existe ninguém no mundo, bom, deve haver, né? Mas para nós parece que o desconforto chegou numa fase, e o descontentamento chegou numa fase realmente inigualável quando pensamos no passado. Nós olhamos para o nosso país e a política mundial e não temos esperança nenhuma. Os nossos governantes são desonestos, mentirosos, golpistas, ladrões. São pessoas da pior qualidade. Pessoas da pior qualidade. Estamos assustados com o que nós vemos na política nacional e na política mundial. Homens sem Deus. Não há um governante sequer neste mundo que tenha o temor do Senhor. Nenhum sequer. Nunca vimos um quadro tão assustador como este. E não são incrédulos comuns, se é que podemos assim dizer. São incrédulos da pior qualidade, dominando aí sobre os povos. E quando olhamos para isso, nós desanimamos, ficamos tristes, reclamamos. Eu reclamo muito, fico inconformado. Os irmãos reclamam muito, ficam inconformados, nós nos cansamos. Mas nós temos que parar um pouco de olhar para a política presente e lembrar que essa política presente será substituída por um governo centralizado e universal, quando o Messias reinará sobre tudo. Alguns anos atrás eu li um livro de um historiador da Revolução Francesa, chamado Jules Michelet. E Jules Michelet era ateu. E ele conheceu alguns cristãos. E ele escreveu o seu livro, História da Revolução Francesa, sem ter se convertido nada. Mas ele narra nesse livro, a História da Revolução Francesa, de Jules Michelet, ele narra um encontro que ele teve com alguns cristãos. Ele era ateu, mas ele se simpatizou com os cristãos. Ele disse o seguinte: os cristãos são poucos, ele disse. E acertou, são poucos mesmo. Ele disse assim: o cristão é alguém, ele disse, que crê unicamente em Cristo para a sua salvação. Só em Cristo, em nada mais. Veja como Michelet tinha a percepção correta dos cristãos. E ele fala então, por isso, há pouquíssimos cristãos. E é verdade, há pouquíssimos cristãos, pouquíssimas pessoas que creem unicamente em Cristo como seu Salvador. E ele fala, e eu conheci alguns na França pós-revolucionária. E eu conversei com eles. E eu disse a eles, o que vocês pensam de tudo que tem acontecido? A revolução, igualdade, fraternidade. Qual é a outra expressão? Igualdade, falei?
igualdade, liberdade, fraternidade. Que lindo! Hã? 3 palavrinhas só. Né? Oh, que lindo, né? Ah, igualdade, liberdade, fraternidade. O que vocês acham disso? Hã? Bom, os irmãos devem saber no que deu a Revolução Francesa. Para conhecer um pouco da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas enfim, os cristãos responderam o seguinte para ele: Michelet, nós não temos esperança em revoluções. Michelet contando a história. Nós não temos esperança em revoluções. Não temos esperança nos movimentos políticos deste mundo. A nossa esperança está num dia em que uma nova ordem mundial será estabelecida, quando o Rei dos Reis voltar. Michelet ouviu isso e ele coloca em seu livro: isso é interessante, mas eu busco a minha paz em outros lugares. Pobre Michelet, porque não há paz em outros lugares. A paz está na mensagem dos cristãos da França pós-revolucionária. Eu tenho uma esperança, Michelet. Eu tenho a esperança numa nova ordem que será inaugurada quando o rei voltar. Eu não ligo para revoluções. Eu não tenho esperança em movimentos políticos, em discursos bonitos dos governantes atuais, não. Eu tenho esperança num reino vindouro. E é nesse reino que eu espero. É nesse reino que eu deposito toda a minha esperança, confiança e paz. Que seja assim conosco. Deus os abençoe. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela maravilha da sua palavra, porque ela incendeia o nosso peito, ela incendeia o nosso coração, nos alegra, nos estimula, nos faz ver a pequenez de coisas que parecem grandes para nós, e nos faz ver a grandeza de coisas que esquecemos, achando que eram pequenas. Ajuda-nos, Senhor, a termos os olhos fixados na verdade. Enriquece-nos com a sua palavra, consola-nos com ela. Faça com que amadureçamos conhecendo-a mais e mais. Nós pedimos essas bênçãos. Louvamos ao Senhor por isso tudo. Em nome de Jesus. Amém.